Queridos, abra comigo no Salmo 50. Linda apresentação. Salmo 50, versículo 14. Eu vou pregar aquilo que eu trouxe no ensino bíblico de quinta-feira. Se você não esteve no ensino bíblico de quinta-feira, não nessa quinta-feira agora, na outra nós teremos mais um ensinamento bíblico. A cada 15 dias agora nós temos um ensino bíblico. Toda quinta-feira às 19h30. E eu trouxe um ensino bíblico sobre sacrifício na quinta-feira que se passou agora. Eu quero pregar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que no decorrer do tempo a gente perdeu bastante, esse sentimento de sacrificar ao Senhor. Mas eu quero falar do sacrifício certo, não do sacrifício errado. Às vezes nós sacrificamos ao Senhor de uma forma errada, pensando que trabalhando para Ele é sacrifício, e não é bem assim. Nós vamos aprender aqui, Salmo 50, versículo 14. Eu vou ler só a parte A do versículo. Todos acharam? Amém? Alguém ainda está feliz aí? Dá um glória a Deus. Amém. Parte A diz assim: oferece a Deus em sacrifício a sua gratidão. Vamos ler de novo? Parte A do capítulo 50, verso 14 diz: oferece a Deus em sacrifício a sua gratidão. Nós vamos falar hoje um pouco sobre sacrifício, e uma coisa que eu quero tratar é a respeito do sentido certo de sacrificar. Nós precisamos entender que uma vida com Cristo é movida de sacrifícios. E se você pegar a palavra de Deus, a palavra sacrifício, quando aparece, tem alguns significados. Eu quero tratar dois desses significados no original hebraico. E o primeiro é olar. Quando se fala, principalmente no livro de Levíticos, a palavra sacrifício, a palavra original ali é olar. A palavra olar significa um sacrifício queimado, holocausto, uma oferta queimada ao Senhor. Era quando alguém ia lá levar a sua oferta pelo pecado, e aquele animal era degolado, o seu sangue aspergido ao altar do Senhor, e ele era queimado por inteiro. Aquilo era uma oferta pela culpa. Qual que é o problema? Aquela oferta era um tipo de oferta que a pessoa fazia para receber algo de Deus em troca. Ou seja, ela fazia a oferta pelo pecado para receber o perdão de Deus de volta. E nós não precisamos mais oferecer um sacrifício para receber o perdão de Deus. Nós somos perdoados por Deus porque Deus nos ofereceu um sacrifício. O Cordeiro verdadeiro que se sacrificou em nosso lugar, o sangue bendito que verteu para nos perdoar, foi o sangue do Senhor Jesus. E quando nós vamos a Cristo, não importa a maneira que está a nossa vida, e nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador e decidimos caminhar com Ele a nossa vida, a nossa caminhada de vida, nós recebemos de Deus o perdão. Não somos nós quem precisamos sacrificar ou pagar alguma coisa ou dar alguma coisa, a não ser o nosso coração. Cristo nos deu, o Senhor nos deu o seu Filho como oferta por sacrifício, para o perdão dos nossos pecados, e isso basta. Então o tipo de oferta que nós temos que sacrificar ao Senhor não é o sacrifício olar, mas o sacrifício, outro termo que eu quero usar é o termo do sacrifício que significa carav. E carav era uma oferta dada ao Senhor com prazer e alegria. O sacrifício, quando aparecia na Bíblia, inclusive no Salmo 50, verso 14, a palavra sacrifício, e o original dessa palavra é carav, é um sacrifício entregue ao Senhor com prazer e alegria. Não porque quer algo em troca, mas pelo simples fato de amar ao Senhor. E o Salmo 50, verso 14 diz que nós devemos oferecer a Deus um carav, um sacrifício de prazer, um sacrifício de alegria, como forma de gratidão ao Senhor. E entender que a vida com Deus é sim uma vida diária de sacrifício. E é claro que nós não podemos entender que nós vamos ter algum favor de Deus através daquilo
que nós fazemos, ou que os atos que nós temos, vai nos fazer alcançar a salvação. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Inclusive, nessa questão de obras, Martinho Lutero, em 1522, traduzindo a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, ele lê a carta de Tiago, que fala no capítulo 2 sobre obras, e considera a carta de Tiago como uma epístola de palha. Por quê? Porque Martinho Lutero se converteu lendo as epístolas do apóstolo Paulo, aonde lá está escrito que a salvação é a justificação é pela fé. E a carta de Tiago, no capítulo 2, se não for lida com atenção a partir do versículo 14, dá a entender que a salvação é pelas obras. E aquilo fez Lutero repensar momentaneamente. Depois ele colocou e continuou o livro de Tiago no cânon da Bíblia. E nós precisamos entender que lá em Tiago capítulo 2, no versículo 26, diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então uma fé verdadeira, uma fé que justifica o homem, uma fé que leva o homem à salvação, é acompanhada por obras. Eu não posso declarar que eu tenho fé e não praticar de acordo com a fé que eu declaro ter. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e andar lá fora como alguém que nunca ouviu falar do Senhor. As minhas obras devem evidenciar a fé que eu professo ter. As obras que eu pratico lá fora devem ser obras que glorifiquem a Deus, o Deus que eu digo para todo mundo que aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Porque aceitar a Deus e ser salvo por Ele não pode ficar só numa confissão de fé, em dizer num determinado culto, na frente do altar, levantando a mão e fazendo uma oração: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não fica só nisso. A partir do momento que eu aceito a Cristo pela fé, eu tenho uma obrigação, que é praticar obras que condizem com a fé que eu possuo, ou seja, obras da luz, não mais obras das trevas, não mais obras do pecado, não mais obras que envergonham ao Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Colossenses que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos na luz, e viver na luz implica em viver uma vida de sacrifício constante, de sacrifício diário. E não pense, meu irmão e minha irmã, que sacrifício é você dizer: meu Deus, eu estava tão bem aqui, eu queria tanto ficar em casa, olha só, está passando o joguinho Flamengo e Palmeiras, eu queria ficar vendo esse jogaço, mas eu vou sacrificar o Senhor, eu vou no culto. Não fica somente nisso. Sacrifício ao Senhor deve ser diário, é negar-se a si mesmo, é praticar obras que elevam o nome de Jesus à frente de outras pessoas. Então eu quero colocar alguns pontos aqui no Salmo 50, versículo 14, e o primeiro é: uma vida com Cristo é movida de sacrifícios. Então você precisa colocar isso no seu coração. Se você quer caminhar com Deus, você precisa estar disposto a sacrificar, não de uma maneira errada, mas de uma maneira certa. Sacrifício carav, um sacrifício de prazer, um sacrifício de alegria. Custa, mas custa com alegria. Custa, mas custa com prazer, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo para aquele que também se sacrificou em meu lugar. Não é algo que Deus vai ficar devendo para mim depois que eu fizer, mas é algo que eu devo para Ele a minha vida inteira. Ainda que eu viva 90 anos sacrificando todos os dias, não seremos capazes de pagar o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Ele nos livrou das trevas, nos livrou do inferno, de uma vida medíocre, cheio de ansiedade, cheio de depressão e derrota, e nos purificou para hoje vivermos o que nós estamos vivendo. E se estamos vivendo tudo o que estamos vivendo, é porque Cristo, Cordeiro de Deus, se sacrificou em nosso lugar. E nós precisamos entender isso, que se Ele se sacrificou,
eu preciso me sacrificar também. E o segundo ponto é que nenhum sacrifício vai poder pagar o sacrifício de Cristo na cruz. Nenhum. Nada que você fizer ou que eu fizer vai pagar pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nenhum. Você pode ficar 40 dias em jejum, não paga. Você pode ler a Bíblia toda em 3 meses, não paga. Você pode orar 24 horas por dia, não paga. Se o que você está fazendo é um meio para alcançar o favor de Deus, o sacrifício que você está fazendo ao Senhor está errado. Você está fazendo o sacrifício olar, que quer algo de Deus em troca, e deixando de fazer o sacrifício carav, com prazer e alegria. Nós precisamos entender que nenhum sacrifício vai poder pagar o de Cristo na cruz. Porém, nós precisamos chegar à compreensão de que uma vida com Cristo é uma vida de sacrifício diário. E eu coloquei aqui Mateus 16, 24, se você quiser abrir ali, Mateus 16, 24. Nós vamos ver que tipo de sacrifício diário o Senhor deseja. Você está entendendo a mensagem, querido? Mateus 16, 24. Ele diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero ler o Mateus 10, 33 ao 38, que diz: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama o seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, é uma vida de negação diária, de sacrifício diário, sacrificando a própria vontade e o próprio prazer. Não por medo, ou um sacrifício recompensatório, por prazer. 16, 24, ele diz: quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, quem quiser caminhar comigo, a porta está aberta, pode vir, é para todos que quiserem. Mas existem 2 condições, e a primeira é negar-se a si mesmo. E a coisa difícil nos nossos dias é negar a nós mesmos, para caminhar com alguém que os nossos olhos não veem. É verdade ou não é? O maior desafio do crente, irmão, é caminhar em obediência a alguém que ele não vê. Nós não nos dobramos diante de uma imagem de escultura. Nós não nos dobramos diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens. Aquilo não simboliza a nossa fé. A nossa fé está simbolizada na crença de que o Deus dos céus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, nos deu o Espírito Santo e um dia voltará. Então, para caminhar com Ele, a primeira coisa que se deve fazer é negar-se a si mesmo. É negar aquilo que te dá prazer, mas é pecado. É negar aquilo que te dá prazer, mas te leva para longe do Senhor. E irmãos, com Deus não tem barganha, não tem negócio, ou é ou não é. Ele mesmo disse que o crente vive do sim, sim ou não, não. As condições que Ele dá são condições basilares, ou seja, não sai dali, permanece para sempre. Quer seguir? Tem que negar a si mesmo. E isso é um tipo de sacrifício. Sacrificar as próprias vontades, sacrificar um tempo de qualidade para poder buscar o Senhor, sacrificar o sono, sacrificar o descanso, sacrificar umas horinhas a mais no relógio para acordar mais tarde, acordando um pouco mais cedo para buscar o Senhor.
Sabe o que grandes homens de Deus faziam e falavam? Martinho Lutero, John Wesley, George Whitefield. A maior frase dos caras é: eu não posso sair de dentro da minha casa sem pelo menos falar com meu Senhor algumas horas. Porque se eu sair de casa sem falar com meu Senhor algumas horas, eu sei que eu já perdi para o diabo o meu dia. Sacrificavam o seu sono, sacrificavam o seu descanso, tudo por amor ao Senhor, entendendo que isso não era uma maneira de alcançar mais favor de Deus, mas era um estado de sobrevivência. Se eles não fizessem isso, não sobreviveriam na fé. E se nós não aprendermos a sacrificar, nós vamos adorar a qualquer Deus, menos o Deus dos céus. Nós vamos amar as nossas próprias vontades, amar na frente do Senhor os nossos filhos, amar na frente do Senhor a nossa esposa, o marido, o pai, a mãe. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes nós não estamos amando mais os nossos próximos do que a Deus. Sabe quando que eu vi que eu amava mais a minha filha do que o meu Senhor? Quando ela sofreu um acidente. É por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra. Deus me bateu dos dois lados da cara. Você sabe que a minha filha caiu de bicicleta. Eu moro no Morro dos Neves. Ela veio, caiu. Eu contei testemunho aqui, ó. Quebrou o nariz em vários lugares, os dentes sumiu, cara sangrando. Fazer o caminho do trabalho para mim é um trauma. Eu lembro de dirigir o carro, olhar para trás, minha filha cheia de sangue no rosto, jorrando sangue no rosto, pelos ombros, no peito, aqui. A minha filha estava alucinada por causa do grau da dor. Tinha horas que ela não falava nada e ficava em silêncio, e horas que ela gritava como se não houvesse amanhã de tanta dor. Eu deixei a minha filha no hospital, atenderam ela bem, que Deus abençoe o hospital de Gaspar, de Blumenau. Mas voltando para casa, eu gritava no carro em lágrimas ao Senhor, e eu dizia para Ele: se o Senhor me tirar a minha filha, o Senhor tira a minha vida. E eu disse para Ele, eu falei: eu confesso diante do Senhor que ela é minha prioridade. Eu preciso transformar no meu coração isso. Eu preciso livrar no meu coração isso. Mas a minha filha é a minha prioridade. E se o Senhor me tirar ela, porque ela podia ter um traumatismo craniano, um dano encefálico, se o Senhor me tirar ela, o Senhor vai tirar tudo o que eu tenho. O Senhor vai tirar a minha vida. Não me resta mais nada. Não me resta prazer para viver. Eu briguei com Deus. Eu não confiei nele. Passou tudo. Eu entendo que foi Deus que derrubou ela. E derrubou, não porque queria o meu mal, mas porque se ela continua com a bicicleta, hoje ela estava morta. Vocês lembram do menino em Brusque, se eu não me engano, que caiu de bicicleta, bateu a cabeça devagarzinho e morreu, traumatismo craniano, poucos minutos depois? A minha filha caiu de bicicleta numa estrada de paralelepípedo de cara. A primeira coisa que pegou no chão foi a cara, foi o rosto que pegou no chão, a primeira coisa. A 60 km por hora, mais ou menos. E hoje eu sei que se ela está viva foi porque Deus me guardou, mas eu fui provado. E eu entendi que à frente do meu Senhor estava a minha filha, e eu não entendi, e hoje eu sei o porquê que Abraão é o meu pai na fé, porque quando pediu o seu filho, a saber, o seu único filho, ele olhou para o Senhor e disse: pois não, Senhor, eu vou oferecer agora. E Isaac estava em cima do altar, ele estava amarrado. Abraão tinha pegado a lenha, botou embaixo, Isaac estava em cima, ele pegou a faca, levantou a faca, ele ia matar o seu filho. Simplesmente porque Abraão era muito amigo de Deus. E Hebreus 11 diz que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho das cinzas. Ele ia matar o seu filho pelo simples fato de Abraão ser amigo de Deus e conhecer o Senhor. E eu disse: Deus, eu preciso te conhecer. Quando Abraão levanta aqui, ó, a faca para dar no filho, irmão, ele ia ter que cortar o pescoço do filho, ver o sangue descer e depois tocar fogo no altar, até o filho queimar, até a morte sobre a cinza. Ele ia fazer e não fez, porque na hora de matar o filho, o anjo bradou: Abraão, não faças isso com o teu filho agora, eu sei que tu me amas.
Nós precisamos estar dispostos a sacrificar ao Senhor a nossa vida, o nosso prazer, o nosso tempo, a nossa casa, o nosso bem-estar, a nossa saúde, tudo o que temos, a nossa vida deve servir como um sacrifício. Senão nós não temos o Senhor, nós temos a nós mesmos, nós pedimos para nós mesmos, nós desejamos para os nossos próprios prazeres, nós oramos por nós pedimos por nós queremos por nós. Tudo gira em torno do nosso umbigo. E a dita do Senhor é: se você quiser vir após mim, quer me seguir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer me seguir? Quero, Senhor. Nega a si mesmo. Negou? Junto com negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. Sabe o que significa tomar a cruz? Alguém quer gritar alguma coisa? Responsabilidade, mais alguma coisa? Algum corajoso? Renúncia também, mais alguém? Vamos lá, participa com o pastor. Pode gritar qualquer coisa, não vou dizer, não sabe. Alguém? Pecado? Pode ser o perdão dos pecados. Mais alguém? Renúncia, perdão dos pecados e? Falou o quê? Responsabilidade. Alguém aqui? Algum corajoso? Temor. Renúncia, responsabilidade, perdão dos pecados, temor e obediência. Renúncia, responsabilidade, perdão de pecados. O que o Maico falou? Responsabilidade, temor, são atributos que nós colocamos ao ler carregar a cruz. Não estão errados, estão certos para nós, não para os discípulos da época. A cruz para nós hoje é um símbolo, onde nós colocamos no para-brisa do carro, carregamos no peito como um pingente, é um símbolo. E para nós carregar a cruz significa tudo isso que os irmãos falaram, não para os discípulos. Porque Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz, e muito menos o último. A cruz era o método de morte romano mais cruel que existia na época. E quando Jesus olha para os discípulos e diz: vocês têm que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, é como se ele estivesse olhando para os discípulos e dizendo: vocês têm que negar as suas vontades e estarem dispostos a morrer por mim. Carregar a cruz para os discípulos era sinônimo de morte. Ou seja, se vocês quiserem me seguir, a partir do primeiro passo, a vida de vocês é uma vida de sacrifício. A nossa vida é uma vida de sacrifício diário. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Quem quer caminhar com o Senhor deve entender que nem todo sacrifício do mundo pode pagar o sacrifício de Cristo, mas uma vida com Cristo é uma vida de sacrifício diário. Aquela pessoa que está aqui na igreja e ama mais o Senhor do que o seu marido, e por isso tem tido brigas dentro de casa, está sacrificando carav, com prazer e alegria ao Senhor. Aquela pessoa que está aqui sabe que o seu filho está na droga, deve sacrificar carav, com prazer e alegria ao Senhor. E a terceira coisa que nós precisamos ver é que os sacrifícios diários são necessários para ter uma vida firmada em Cristo. E eu quero lá em 2 Samuel 6:13. Está servindo a mensagem, irmão? 2 Samuel 6:13. Abriu lá, está aqui no telão também. Isso, vamos fazer aqui no telão que é mais fácil. Olha só no telão aqui, por favor. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Quem está fazendo isso aqui é Davi. Porque da primeira vez que Davi vai buscar a arca na casa de Aminadab, ele busca a arca e coloca a arca em cima de um carro novo, com bois carregando aquele carro.
Só que a ordem do Senhor é que o carro não seria carregado por bois, por cavalo, por ninguém, mas seria carregado pelos ombros dos levitas. E Davi não sabia disso por não conhecer a lei do Senhor desta forma. E é a primeira vez quando ele coloca a arca do Senhor em cima deste carro, passando os bois pela eira de Araúna, um dos bois tropeça e parece que a arca vai cair. Uzá, que estava do lado da arca, quando vê que parece que a arca vai cair, coloca a mão na arca para não deixar ela cair, e é fulminado, é queimado na hora, por causa da santidade de Deus. Davi olha aquilo e diz assim: como é que eu vou levar essa arca para minha casa em Jerusalém, para minha cidade em Jerusalém? Não tem como, eu vou ter que deixar a arca com alguém. De repente vem Obed-edom, levanta a mão e diz: Davi, pode deixar comigo, bota na minha casa. E a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-edom, fica lá 2 meses. Nesses 2 meses Obed-edom prospera em tudo, é abençoado em tudo, a sua casa é abençoada em tudo. E alguém vem falar para Davi dizendo: ó, a arca está na casa de Obed-edom e esse cara tem sido abençoado por Deus. Davi manda os levitas se consagrarem e vai buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca agora, ele não bota mais a arca em cima de bois, mas ele coloca em cima dos ombros dos levitas, em obediência à palavra de Deus. Davi poderia pegar a arca desse jeito e levar até Jerusalém em cima do ombro dos levitas, mas como um ensinamento para nós existe essa informação: a cada 6 passos Davi sacrificava um boi, um novilho ao Senhor. E esse sacrifício, essa palavra sacrifício, é sacrifício carav. Ele sacrificava por prazer, ele estava feliz que a presença de Deus estava indo para Jerusalém, ele estava tão contente por isso, que ele foi dançando na frente da arca, ao ponto de a sua esposa Mical olhar pela janela e enxergar as vestes debaixo de Davi. O sacrifício que ele estava oferecendo era sacrifício de prazer e de alegria. A cada 6 passos era um novilho, a cada 6 passos era um novilho, a cada 6 passos era um novilho. Significa para nós que a vida com Deus é movida de sacrifício diário. Todo dia é um sacrifício, todo dia é um sacrifício, todo dia é um sacrifício. E nós precisamos voltar a esse lugar, ao lugar de sacrificar o Senhor, os nossos prazeres, o que nos dá prazer, o que alegra o nosso coração, mas desalegra o dele. Eu lembro quando entrei na igreja, quando eu não conhecia, eu continuo sem conhecer, mas eu realmente não sabia nada da Bíblia. Eu nunca tinha aberto a Bíblia para ler nenhuma vez, mas eu vim para a igreja. E ao decorrer da minha caminhada, eu comecei a me apaixonar por Cristo. E quem viveu o primeiro amor, logo que entrou na igreja, deixa eu ver. Levanta a mão bem alta assim, por favor, não tenha vergonha, só quero fazer uma estatística aqui. Primeiro amor, olha quantas pessoas. Sabe por que a gente vive o primeiro amor quando entra na igreja? Porque a gente crê em Deus e deseja a presença dEle mais do que a nossa vida. E por desejar a presença de Deus mais do que a nossa vida, levantar de madrugada para orar não era um peso, não era considerado um sacrifício. Ler a Bíblia de manhã, de meio-dia e de noite não era um peso. Eu conheço pessoas que têm a Bíblia toda marcada, e você vai olhar e diz assim: meu Deus, você lê a Bíblia, hein? Ela diz assim: não, eu li no começo. No meu primeiro amor eu li a Bíblia todo dia, hoje eu não consigo mais. Eu me lembro de um dia, um grande amigo meu está aqui hoje, e naquela ignorância da palavra, claro que hoje eu sei que não precisa disso, mas na época, esse homem, como minha referência de fé, me falou aquilo, e eu disse: então eu vou fazer igual, porque eu desejo a presença do meu Jesus. E ele disse assim: Guilherme, o negócio é o seguinte, quer ter um encontro com Deus? Eu já levantava de madrugada, eu já acordava mais cedo para ler a Bíblia, eu era mais crente quando eu entrei do que sou agora.
E ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, quer ter um encontro? Quando eu faço isso, eu tenho um encontro com meu amigo Jesus. Eu falei: o que que é? Ele disse assim: o negócio é o seguinte, eu levanto de madrugada, 3 horas da manhã, mas antes de eu ir dormir, eu deixo o meu terno preparado, e a minha gravata está preparada também. Aí eu levanto de madrugada, e eu vou lá, lavo o meu rosto, penteio o meu cabelo, deixo bem bonito. Aí eu vou lá, boto a minha calça, boto a camiseta social, cinto, eu boto o meu terno, boto a minha gravata, boto o sapatinho, está lustrado, o cabelinho está arrumado. Eu me arrumo como se eu fosse para o culto, e eu dobro o meu joelho do lado da minha cama, e ali Deus me visita. Faz para te ver. Eu fiz, irmão. Eu fui lá, deixei um terninho preparado. Nem de terno eu vinha para a igreja, mas eu deixei preparadinho o terno. Levantei de madrugada, fui lá, lavei o rosto, arrumei o cabelo. Aí botei a calça, botei o terno, botei a gravata. Aí me ajoelhei do lado da minha cama. Eu disse: Senhor, eu me coloco aqui na tua presença. Eu posso dar uma notícia para você? O meu amigo veio. Só que ele não veio por causa da roupa que eu estava. Ele veio porque eu fiz tudo o que eu fiz, porque eu queria falar com ele, e eu queria a presença dele. A minha ignorância não foi uma barreira para o meu amigo vir me visitar, mas a minha vontade de ter a presença dele moveu o coração dele para vir me visitar. Eu não sei se você está entendendo. Aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite em claro. Quando o dia estava amanhecendo, eu me levantei para ir para o meu trabalho, porque eu sacrifiquei o que para mim era prazer, que era o sono, para estar falando com o meu amigo, na ignorância, que era ignorância, mas eu queria de todo jeito a presença do meu Senhor. E a notícia é que Ele veio. Porque não há o que eu faça para Ele com o desejo único de tê-lo, que Ele não me realize. É por isso que Tiago diz que quando a gente pede, a gente não recebe, porque a gente pede mal, para desfrutar nos próprios deleites. Começa a orar e fazer propósito de jejum e de orar na madrugada, pedindo a presença de Deus sobre a sua vida, para ver se isso não vai acontecer. Por isso que o primeiro amor é lindo. A gente tem mais fé do que conhece. Aí a gente começa a conhecer. Aí agora tudo incomoda. O negócio é o seguinte: o pastor grita demais. Antes a palavra era boa, agora o pastor grita demais. O negócio é o seguinte: eu vou ver cidade e ir no culto. Se eu estiver muito cansado, eu não vou. Vinha se arrastando, cheirando asa no começo. Ia levantar a mão, levanta a mão, não fazia aqui não, podia matar um, era aqui ó, ainda orava: Senhor, não vou levantar tudo, sabe que o negócio não está legal. Mas vinha, não perdia. Sabe por quê? No começo, sem conhecer a palavra, a gente entende o real significado da palavra sacrifício. E Romanos capítulo 2, versículo 1 é uma ordem. Paulo diz que nós devemos apresentar, por causa da misericórdia de Deus, os nossos corpos como um sacrifício, um caravo, um sacrifício vivo, santo e agradável a quem, irmãos? A Deus. O teu corpo, a tua vida, o teu dia a dia é para ser apresentada como um sacrifício, meu irmão. Ou você quer viver uma vida normal, fique à vontade. Pastor, eu não roubo, eu não bebo, não falo mal dos outros, não murmuro de ninguém, congrego todo o culto, para mim tá bom, amém. Eu não quero caminhar com Deus com águas no joelho. Eu quero chegar num local onde não dê mais pé. E todo que quer chegar nesse lugar deve aprender a sacrificar. E quando aqui está falando de 2 Samuel, fala de sacrifícios diários. E estes sacrifícios incluem, olha só, orar sem vontade, sem tempo,
sem conhecimento de como orar. Ler a Bíblia todos os dias, sem nada saber ou conhecer, porque a maior desculpa que nós damos: eu não entendo a Bíblia. Irmão, vai sem entender. Lê sem entender. Você não entende a Bíblia? Parabéns, bem-vindo ao time. É por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo. Leia sem entender, vai embora, vai lendo. Não para, não retroceda, não deixe de ler, só lê, meu irmão. É um tipo de sacrifício. Ler a Bíblia todos os dias, sem nada saber ou conhecer, ou até mesmo entender. Sempre tirar um tempo para ler, seja em qualquer lugar. Outro sentido aqui: jejuar. Faz um jejum, meu irmão. Como diz Hernandes Dias Lopes, quando nós jejuamos, nós sacrificamos o prazer de comer o pão da terra para se alimentar do pão vivo do céu. Jejum é um sentido necessário, uma caminhada necessária com o Senhor. O Jesus não falou se você jejuar, Ele disse quando você jejuar. Ele não disse, não deu condição, olha, se você quiser jejuar. Ele falou no dia que você jejuar. Ou seja, jejum faz parte da caminhada do crente. E sabe o que significa jejum? E eu não vou entrar no mérito aqui sobre o que é. O que é jejum, pastor? Para mim, jejum vai de cada pessoa. Cada um faz o jejum que deseja. Cada um sacrifica aquilo que lhe dá prazer. Então o jejum é você quem manda. É jejuar daquilo que te afasta de Deus. Jejum de celular não é jejum. E se o celular leva o cara a ver pornografia? E se o celular tira a atenção do cara o dia inteiro, ele não consegue orar e nem falar com Deus? Se ele largar, é um tipo de jejum também. Cada um escolhe o jejum que faz. Mas acima de tudo, jejum significa saudade. Quando Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, alguns homens chegam para ele, os fariseus, e dizem: mestre, os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João estão jejuando direto, o teu não jejua? Ele disse assim: não jejua. Por que os amigos do noivo vão jejuar se o noivo ainda está presente? Vai haver um dia que o noivo não vai mais estar presente, aí eles vão jejuar. Jejum significa saudade. Eu tenho saudade da presença do meu Senhor. Eu tenho saudade da presença do meu amigo. Eu tenho saudade de quando ele me visitava dentro do carro e as lágrimas rolavam. Eu tenho saudade de quando eu estava trabalhando e eu era obrigado a ir no banheiro, porque eu sabia que era um toque especial do meu amigo e ele queria falar comigo. Eu tenho saudade de chorar enquanto passava pano na casa, enquanto lavava a louça. Eu tenho saudade de chorar no meio de pessoas que não tinham nada a ver com a minha fé. Eu tenho saudade. Coisas que significam um jejum diário: orar, ler a Bíblia, jejuar, congregar sempre, ser constante. E aí o apóstolo Paulo vai acabar com a gente em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 ao 27. Bota aqui, por favor. Acompanhe com o pastor. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Para aqui um instante, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou vivendo em sacrifício para ganhar a alma.
A minha vida não é mais preciosa aos meus olhos, e por isso eu me faço como alguém que vive debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei, embora eu não esteja mais debaixo da lei. Eu me faço como alguém que não tem lei, para ganhar aqueles que vivem sem lei, embora eu não esteja sem lei. Eu me faço fraco com fraco, forte com forte. Eu me faço de tudo para com todos, a fim de ganhá-los para Cristo. É uma vida de sacrifício, negar as suas vontades, o que você acredita até aqui, o que você deseja em prol de alguém. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo que isso não é um esforço ruim, mas é um sacrifício agradável a Deus. E ele continua para dizer o porquê que ele faz isso. Verso 23: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Agora olha para cá, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, sabe aqueles caras que competem? Os caras abdicam, sacrificam tudo. Vai conversar com um competidor de Olimpíada, ele não pode tomar guaraná, ele tem que treinar todo dia, ele não pode falhar um dia, ele não pode comer um McDonald's, Burger King, para ele nem pensar. É o que aqui está o que a nutricionista passou para você. Durante esses 4 anos você tem que seguir rigorosamente isso aqui. Os teus treinos serão às 5 da manhã e às 3 da tarde, sem falta e sem atraso. Você não quer ser o campeão da Olimpíada? Quero ganhar aquele troféu. Então, se você quiser ganhar aquele troféu e aquela coroa, você tem que seguir rigorosamente, sacrificando as tuas vontades, os teus desejos e o teu prazer. E sabe qual que é o negócio? 4 anos. Um competidor de uma Olimpíada sacrifica tudo. Lazer de casa, vai ver nas entrevistas dos caras, eles chegam a chorar, saudade da família, saudade dos filhos, não tem tempo de qualidade com a casa, por um único objetivo: chegar numa Olimpíada e em uma prova tentar ser campeão, para alcançar uma coroa que acaba. Eles sacrificam tudo, irmão. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Alguém está conseguindo entender, raciocinar o que eu estou dizendo? Os caras sacrificam por causa de um reconhecimento, para poder subir em cima de um pódio, escutar o hino do seu país tocando, com uma medalha de primeiro lugar. Alguém lembra quem foi campeão do atletismo, da prova dos 100 metros de 2024? Porque perece, se acaba, o reconhecimento vai. O homem é como a erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas os caras morrem lutando por causa daquilo. Sacrificam tudo por causa desse objetivo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, verso 24: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aleluia. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obterem uma coroa que logo perece. Mas nós o fizemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. Os caras correm, se matam, sacrificam, não tem prazer, não tem lazer, não tem comida boa, é só o que a nutricionista passou, é todo dia, não tem domingo, não tem segunda, não tem sábado, para ter uma coroa que logo vai acabar. Às vezes o cara vende porque a dificuldade chega, aquela coroa perde o valor. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos numa corrida para alcançar esse tipo de coroa, mas uma coroa que durará para sempre. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Nós precisamos voltar ao sentido de sacrificar.
26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ele está dizendo assim, ó, eu não estou correndo pelo simples fato de correr. Eu não sacrifiquei a minha vida pelo simples fato de sacrificar. Eu sei qual é o meu alvo. Eu sei aonde eu quero chegar. A vida do homem dura 70 e havendo muito vigor vai a 80. Todavia os melhores anos são cansado e enfado. Uma vida aqui acaba e nós estamos numa corrida. Essa corrida se chama dia. E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com esse dia? Vivendo para nós mesmos, aos nossos próprios prazeres, como se não houvesse amanhã, ou como se não houvesse uma eternidade, ou de céu, ou de castigo. Você está numa corrida, e o lindo dessa corrida, o complicado da corrida das Olimpíadas, é que só recebe o troféu, o reconhecimento, a coroa e a medalha quem chega primeiro. O lindo da nossa corrida é que não coroa quem chega primeiro, coroa quem chega. O nosso Senhor não vai coroar quem vai chegar primeiro, até porque Ele disse que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ah, meu irmão, nós podemos ser a última colheita do Senhor. Não tem problema, lá tem o nosso lugar. Não importa quem chegou primeiro, quem chegou depois, importa que nós vamos chegar. Existe uma coroa incorruptível que durará para sempre nos esperando. Então sacrifica diariamente o que for preciso para chegar lá. Não vai ter prêmio de quem é o melhor ou o maior. O melhor ou o maior é quem vai nos dar o prêmio. É o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos, o grupo de louvor pode se preparar. Você me dá mais 5 minutos? Só 5. Só 5. Então nós precisamos entender que o sacrifício correto é o sacrifício que nós fazemos a Deus com prazer e com alegria. A partir de hoje, levante mais cedo, leia sua Bíblia, faça uma oração, jejue, o dia que você quiser, jejue, congregue, contra a tua vontade, contra as tuas forças, congregue. Agora a quarta coisa, eu queria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 2. Eu quero mostrar o perigo dos sacrifícios errados. Capítulo 2, verso de número 1. Apocalipse. O perigo dos sacrifícios errados, agora eu quero falar. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente não orava mais, irmão? Orava ou não orava? Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu.
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero mostrar para você, e o capítulo 2, eu listei aqui algumas qualidades do anjo dessa igreja. Olha só, o currículo desse cara era fenomenal, e as características do currículo ele era trabalhador, ele tinha paciência, ele não tolerava as pessoas más, ele desmascarava os falsos obreiros. O cara era fera, hein? Ele suportava sofrimentos, ele não cedia ao cansaço, e ele era zeloso pelo nome de Cristo, e daí por diante. Porém, mesmo com todas essas características, o Senhor o reprova dizendo: mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E nós pensamos muitas vezes que os sacrifícios que agradam a Deus são resumidos em trabalho ministerial para Deus. Mas vemos nessa igreja que o Senhor deseja uma comunhão baseada em um relacionamento com Ele. Sacrifícios feitos para manter essa comunhão. Antes das nossas mãos, Deus quer o nosso coração. Não é pelo muito fazer, não é pelo muito trabalhar, não é pelo muito sacrificar, é pelo muito amar, é pelo quanto é grato. É por isso que o Senhor, quando Ele está na casa do Lázaro, mas o fariseu Lázaro, ele está à mesa com aqueles homens, e vem uma mulher pecadora e unge os pés dele com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e o beija. E aquele homem que convidou Jesus para entrar na casa dele pensa no seu íntimo, dizendo: se esse cara realmente fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora e ele ia mandar essa mulher embora. Jesus olha no olho dele e diz assim: rapaz, está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não lavou os meus pés. Essa mulher não cessa de chorar e as suas lágrimas têm lavado os meus pés. Ela me seca os pés com os seus cabelos. Quando eu cheguei à tua casa, tu não me deu um beijo no rosto, um ósculo santo. Porém essa mulher não para de beijar os meus pés. Sabe por que essa mulher está fazendo isso? Porque ela muito foi perdoada. E quem muito foi perdoado, muito ama. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando ele fala de muito perdoado e pouco perdoado, ele não está falando de quantos pecados a pessoa tinha. Porque da mesma maneira, um bruxo que já fez bruxaria para destruir muitas vidas, se converte ao Senhor e é perdoado, o pecado que eu cometia de só gostar de beber e sair com mulher é do tamanho do dele. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Pecado para o Senhor é pecado. Quando ele fala de muito perdoado e pouco perdoado, ele está falando que de acordo com a gratidão que há no nosso coração, há o reconhecimento da nossa mente do quanto nós fomos perdoados. E quem reconhece o quanto foi perdoado, muito ama. E eu vou dizer para você, o amor é seguido de sacrifício. O amor, você está entendendo a mensagem que o pastor está querendo pregar aqui? O amor é seguido de sacrifício. Pergunta para uma mãe, pergunta para o pai, se o pai e a mãe não tiram a comida da própria boca e passa fome, para poder dar comida para os filhos quando tem falta. Anda com a roupa furada para o filho poder ter uma roupa boa, com chinelo com prego embaixo para o filho poder vestir um bom casaco. Por que faz isso?
não há indiferença, ama. E o amor gera sacrifício. Se você ama a Deus, o sacrifício tem que ser diário. Eu não posso dizer que eu amo a Deus com a boca e com as minhas ações demonstrar que não o amo. As minhas ações devem acompanhar as palavras da minha boca. E que a partir de hoje, irmãos, você e eu possamos entender isso na raiz daquilo que está sendo falado. E voltar ao sentido de sacrificar um sacrifício carav, com prazer e alegria ao Senhor a partir de hoje, e entender que isso não é para fazer Deus nos favorecer em algo, mas é um método de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Amém? Se coloque de pé. Você me deu mais 5 minutos, né? Eu tenho isso, hein? Quem tem saudade do primeiro amor? Eu tenho saudade do meu primeiro amor. Nós precisamos amar o Senhor, amém? Feche os teus olhos.